E agora eu vou ao vivo a São Paulo falar com o Bernardo Val, que é professor de Relações Internacionais e vai avaliar esse conflito entre os dois países, entre a Rússia e a Ucrânia, que começou na madrugada dessa quinta-feira. Eu quero dar uma boa noite para o senhor, professor, seja bem-vindo. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui. Eu queria que o senhor avaliasse esse momento de conflito lá que está afetando praticamente o mundo inteiro. Por que esse conflito está acontecendo, professor? Esse conflito está acontecendo porque a Rússia não queria que a Ucrânia entrasse na OTAN. Como essa possibilidade existia e como as demandas russas não foram atendidas por parte da diplomacia ocidental, a Rússia ela agiu militarmente. E é por isso que nós estamos vendo essa guerra agora. Pois é, a gente já percebe, né? As bolsas caíram, o preço do barril subiu. De que forma essa guerra pode afetar o Brasil, professor? O Brasil ele está distante geograficamente do conflito, mas como as relações internacionais elas estão interconectadas, esse conflito nos afeta principalmente na economia. A Rússia exporta gás natural, a Ucrânia exporta grãos, então o preço das commodities ele é afetado. Aqui no Brasil, a gente vai sentir isso na inflação, a gente vai sentir isso no preço dos combustíveis, vamos sentir isso no preço dos alimentos, particularmente, por exemplo, no pãozinho nas padarias, que é um alimento aí tão consumido pelos brasileiros. O senhor tocou num ponto que o brasileiro já está cansado de ver aumento, reajuste no preço dos combustíveis. Então a gente pode ter novos reajustes. Isso é bastante provável e em ano eleitoral é aí um desafio para o governo federal e também os candidatos de oposição, eles certamente vão explorar essas variáveis em toda a disputa eleitoral que está por vir. Qual deve ser a posição do Brasil em relação a essa guerra? O Brasil ele está revelando três posições diferentes. Uma é a posição do presidente Bolsonaro, que viajou à Rússia, foi uma visita controversa, e ele manifestou a solidariedade à Rússia. Outra é a posição do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, onde o Brasil ocupa uma cadeira não permanente, e essa é a posição do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, a tradicional postura diplomática brasileira em defesa do multilateralismo, da resolução pacífica dos conflitos. E uma terceira posição, ela está sendo manifestada, como mostrou no início da reportagem, pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que diz que o Brasil não é neutro, ele assume uma posição e a posição favorável à Ucrânia. Então, a gente pode observar essas três linhas de ação por parte do Brasil. Eu queria saber do senhor exatamente isso, porque quando o presidente disse que estava solidário, né, prestava solidariedade à Rússia, houve uma resposta imediata dos Estados Unidos dizendo, olha, o Brasil parece que está do outro lado. Isso significa o quê do ponto de vista econômico e de relacionamento entre Brasil e Estados Unidos? O Brasil, ele assumiu uma posição, mesmo que tenha sido implícita, porque o presidente Bolsonaro não falou que era solidário à Rússia explicitamente em relação à Ucrânia, mas implicitamente, como havia, em termos de pano de fundo, a crise da Ucrânia, a gente pôde concluir isso. E os Estados Unidos não ficaram muito contentes. Washington, inclusive, desaconselhou essa viagem, o que foi visto pelo Brasil como uma interferência nos assuntos domésticos do nosso país. Então, isso acabou por manchar um pouco as relações do Brasil com os Estados Unidos, e o Brasil ele é um aliado extra-OTAN, o que pode, inclusive, ter prejudicado um pouco essa posição. E o Brasil, o que obteve dessa visita foi um apoio da Rússia ao Brasil como membro permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é algo que o Brasil já busca há muito tempo, apoio no desenvolvimento de usinas nucleares aqui no Brasil e também o apoio da Rússia à soberania do Brasil na Amazônia, entre outras coisas que podem ser tratadas, que podem ter sido tratadas a portas fechadas e a gente ainda não sabe.
Professor, as sanções dos Estados Unidos e também dos países ocidentais, elas estão no campo econômico. O senhor acredita que elas devem permanecer no campo econômico, já que a Ucrânia não faz parte da OTAN? Sim, o Ocidente já havia manifestado essa linha de ação há algum tempo. Pelo fato da OTAN não fazer, fato da Ucrânia, perdão, não fazer parte da OTAN, a OTAN não tem por que se envolver nessa guerra. A OTAN ela vai agir no campo econômico através das sanções. A Alemanha, por exemplo, ela já suspendeu a certificação daquele gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, prejudicando a exportação de gás natural russo. As sanções vão afetar a economia da Rússia e havia também uma possibilidade de desligar a Rússia do sistema SWIFT, que é o sistema bancário internacional, embora até o momento isso tenha sido desconsiderado pelo governo americano. Havia essa possibilidade, mas ela não foi colocada em prática. Então, a retaliação ocidental, a ação militar russa na Ucrânia, ela tem se dado no campo econômico e pode-se apoiar a Ucrânia militarmente. Quem está defendendo a Ucrânia militarmente são as Forças Armadas ucranianas. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Brasil Hoje. Tenha uma boa noite. Muito obrigado, uma boa noite.